Uma mulher com o seu feminino ferido tem baixo nível de maturidade. Eu quero que vocês apliquem hoje o que eu vou fazer aqui hoje, o que eu vou falar aqui hoje. Os seus resultados, ó, pum, vão explodir. Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres. O meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. E como isso vai trazer para você mais satisfação e realização pessoal. É do saber de todos já, porque eu já gravei vários vídeos falando de como o equilíbrio das energias femininas e masculinas são importantes, o como o equilíbrio de Yin e Yang é importante para a nossa vida. Sem esse equilíbrio, a gente pode cometer vários erros e aí dando murro em ponta de faca a vida inteira, sem ao menos saber o que está acontecendo e por que essas coisas acontecem e se repetem na nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. Então, para a mulher que tem muito feminino, para a mulher que não sabe desse equilíbrio, que não sabe que tem que usar a sua energia feminina, para essa mulher que fica ali só no vitimismo, só na carência, só na dependência, isso faz com que ela seja uma mulher que tenha imaturidade emocional. Eu vou falar para você alguns comportamentos que deve ter para desenvolver essa maturidade emocional. E aí, quando você desenvolve essa maturidade emocional, você consegue equilibrar a energia de Yi e de Yang dentro de você. E aí sim, você tem uma visão completa de como isso faz sentido na sua vida, na vida das pessoas. Você vai saber até analisar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ó, essa mulher aí tem o desequilíbrio energético. Ou quando você se relaciona com um homem, você vai falar, nossa, esse cara aí, ó, masculinidade dele tá em baixa, ele não tem atitudes de um homem com uma masculinidade saudável. Mas para você atrair um homem com uma masculinidade saudável, você tem que estar com a sua feminilidade também saudável. Você tem que estar em dia com as suas energias, tem que estar tudo equilibrado aí dentro de você. E isso não importa se é o seu marido, se é o seu namorado ou se é uma pessoa que você quer conquistar. Quando você equilibra as suas energias, você vai atrair uma pessoa também que esteja equilibrada. E se você tem um marido e também vocês veem que as energias de vocês estão desequilibradas, você vai começar a mudar, a ter certos comportamentos. E é claro que o seu marido também vai começar a questionar, o que é isso aí agora? Você sempre fez uma coisa e agora não faz mais? Ai, meu Deus, o que é isso agora? De eu ter que ficar aí pegando seu cartão para pagar a conta? Agora eu vou ter que ficar aí abrindo porta de carro? Gente, toda mudança causa um pouco de estresse, ou muito estresse, na verdade, né? As mudanças, porque o nosso cérebro já está acostumado com aquilo ali. Mesmo que esteja ruim, para o nosso cérebro é confortável. É a chamada zona de conforto. Então, quando a gente mexe com o nosso cérebro, a gente começa a ficar incomodada, porque a gente está saindo daquilo que a gente está acostumado, mesmo que seja ruim, para uma coisa que é diferente. E mesmo que essa coisa diferente vá fazer muito melhor para a gente. E aí a gente tem essa noção de quê? De que o nosso cérebro está se sentindo desconfortável, por isso é ruim. Então, quando a gente fala assim, zona de conforto, tem que sair da zona de conforto. Você está muito confortável, a pessoa fala, eu não estou confortável não, poxa, estou sofrendo pra caramba. O seu racional está sofrendo, mas o seu inconsciente tá super confortável. Tá confortável para ele porque não tem que pensar, tá vivendo no piloto automático, não tem que fazer nada para mudar aquilo. E o nosso cérebro, gente, ele insiste em ficar, em permanecer no piloto automático. Ele insiste em dar justificativas para aquilo que a gente vê que não é tão
confortável. Confortável, tá? Porque mesmo sendo desconfortável, mesmo que esteja sendo prejudicial e mesmo que esteja acabando com tudo aí na sua vida, pro seu inconsciente tá bom. Ele não tá tendo que se esforçar para nada. Então, para você ter essas atitudes de maturidade emocional, é preciso sair da sua zona de conforto. É preciso você entender que se você tiver com a sua energia feminina desequilibrada, você não vai conseguir alcançar a independência emocional. E a independência emocional, gente, é liberdade, é libertador. Você ter capacidade de tomar decisões, você ter capacidade de impor limites, você ter a capacidade, a coragem de assumir quando você não tá bem, que você precisa de ajuda, que aquilo não tá certo. Porque muitas vezes a gente faz as coisas pensando assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, se eu não resolver isso, ninguém vai resolver, se eu não tomar essa decisão, ninguém vai tomar, ou se eu tomar essa decisão, todo mundo vai me reprovar, eu não tenho coragem de fazer isso, porque se eu fizer isso, meu marido vai brigar, meu chefe vai danar, eu vou ser rejeitada, minha família vai me excluir. E aí, gente, é o que tá acontecendo. Acontece que ou você tá no seu masculino demais, ou você tá no seu feminino demais. E isso não pode. Isso é que dá o desgaste, isso é que gera o estresse, isso que gera sobrecarga na gente, porque a gente começa a viver de uma forma que a gente não vê saída. Porque o nosso inconsciente tá se sentindo confortável com toda essa correria ou com toda essa omissão. Então, eu não quero que você esteja nem lá e nem aquém. Quero que você esteja no equilíbrio da sua energia. Só assim você vai encontrar o que você quer, o descanso que você está precisando. E vamos lá, então, o que você acha que seja uma maturidade? Maturidade é você ter esse discernimento para você tomar as decisões. E tomar decisão, gente, não é você ir lá e tomar uma decisão sem conversar com seu marido, sem conversar com seu chefe, sem conversar com seus amigos, sem conversar com seus pais. Capacidade de decisão é a capacidade de você ir lá e agir. Então, você conversar, você trocar uma ideia, você estudar para saber se aquela decisão é adequada, é uma coisa. Você depender da aprovação do outro para você tomar a sua decisão, já é totalmente diferente. E você tomar decisões impensadas de acordo só com aquilo que você acredita que vai fazer bem para você, também já é outra coisa. Eu só sei o seguinte, que precisar de aprovação, se achar autossuficiente, é desequilíbrio energético. Procurar autoconhecimento, procurar mentores, procurar conselhos, procurar leitura, isso sim é maturidade emocional, é a gente entender que a gente não precisa ficar buscando aprovação e muito menos buscar provar que você é mais que o outro porque você toma algumas decisões sozinhos. Então, a gente, para ter maturidade, é importante, para a gente saber que a gente tem maturidade, é importante a gente avaliar que a gente precisa o quê? De calma e é preciso sabedoria. A sabedoria, a coisa mais importante da sabedoria é você ter maturidade emocional para você tomar as suas decisões e direcionar a sua vida. Para você ter essa maturidade emocional, você precisa saber gerenciar as suas emoções. Então, muitas vezes, uma mulher, quando ela está muito sofrendo, quando ela está super apaixonada, ela toma decisões impensadas. O homem também. Eu falo mulher porque meu público é majoritariamente mulher. Mas, então, isso não é ter maturidade emocional. Então, a sabedoria é você ter maturidade emocional e saber gerenciar as suas emoções. E isso vem com o treino, isso vem com o tempo, isso vem com atitudes, isso vem com muitos erros, porque a gente tem que se comprometer com a nossa maturidade emocional. E muitas vezes a gente vai errar. A gente vai tomar uma decisão que não era a que a gente queria ter tomado. Mas se for baseado naquilo que você entende que é o certo para você e para as pessoas que estão à sua volta,
vai fazer sentido no futuro. Ou se você vê que tomou a decisão com essa intenção, mas que na verdade não foi o que você esperava ter sido, você vai ter também sabedoria e maturidade emocional para você pedir desculpas, para você voltar atrás e ver e corrigir e aprender com seus erros. Mas sem esse equilíbrio de energias e sem essa independência emocional, isso não vai acontecer. Sabe quando a gente é adolescente e a gente quer tudo pra ontem? A gente não quer esperar, a gente acha que o pai da gente não sabe nada, a gente acha que a escola tá exigindo demais, que a gente não precisa. Sabe aquela coisa ali da adolescência, que a gente quer tudo pra ontem, que a gente acha que tudo tem que acontecer da forma que a gente acha que deve acontecer e não da forma que a gente que é o certo, que é o esperado, que é a gente ter aquela calma e sabedoria. Então, quando a gente está na adolescência, a gente não tem maturidade emocional. Mas, se a gente entender que a adolescência é isso, lá atrás, quando a gente está na adolescência, e que a gente vai passar por isso e saber dominar as nossas emoções, a gente começa a ter a maturidade que a gente precisa naquela época. Então, por isso que a gente fala que a maturidade, ela não tem muito a ver com a nossa idade. A maturidade, já dizia Shakespeare, que tem a ver com o tipo de experiência que a gente tem na vida e a forma que a gente aprende com essas experiências e não com a quantidade de aniversários que a gente comemora. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela pode ser madura, ela pode ter maturidade emocional para a idade dela. Mas se ela começar a querer se comportar como uma criancinha ali de 1 ano, a gente já percebe que ela está imatura para a idade dela. Então, só que quando a gente está na nossa fase adulta já, a gente tem que entender que a nossa idade vai importar para a nossa maturidade. Porque é o que as pessoas esperam da gente, é maturidade. E é o que a gente tem que esperar da gente também, porque ser imatura é muito sofrido. Você tomar decisões impensadas por falta de maturidade é sofrido. Por isso que a gente tem que errar, a gente tem que experienciar, pra gente aprender. Que quando a gente aprende, a gente pode ser muito mais maduro que muitas pessoas mais velhas. Antigamente, a gente as pessoas iam ficando mais velhas e elas se tornavam os anciões ali da família. Elas se tornavam as pessoas conselheiras, elas se tornavam aquelas pessoas ali que iam ajudar, que iam conversar, que iam contar suas histórias. Mas hoje está tudo muito mudado. As pessoas, quanto mais velhas elas ficam, mais jovens, como mais jovens, elas querem se comportar. Então, elas não querem mais ser os anciões da família. Elas não querem mais ter essa maturidade para repassar. Ao contrário, elas querem se tornarem jovens. Elas querem se tornar jovens, ter comportamento de jovens, se vestir como jovens. Se tá certo ou se tá errado, isso vai depender do julgamento de cada um. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas, independente da sua idade, a maturidade emocional é muito importante para qualquer coisa que você vá fazer. Para você se relacionar, você tem que ter muita maturidade emocional. Para você ter um bom trabalho, você tem que ter muita maturidade emocional. Para você ter um bom convívio na sua família, para você dar uma boa educação para os seus filhos, tudo isso vai depender da maturidade emocional que você vai desenvolver. E não tem como a gente desenvolver essa maturidade sem a gente experienciar, aprender, se autoconhecer, se aceitar. E é isso que eu quero falar hoje, de alguns comportamentos que a gente deve ter para desenvolver essa maturidade emocional. Porque a maturidade emocional é uma coisa que você vai levar para a sua vida, para a sua geração. A pessoa que é madura emocionalmente, ela é querida nas rodas, ela é querida nas empresas, ela é necessitada num meio onde ela precisa passar aquele conhecimento
para outras pessoas. Agora, ninguém quer saber de uma pessoa imatura, irresponsável, que não tem comprometimento com nada. Sabe aquela pessoa que chega lá, faz ali o mínimo do mínimo, já acha que está fazendo o máximo, já não quer saber ali de ser incomodado, já não quer saber de fazer nada? Essa pessoa, gente, ela vai ser sempre chamada a fazer o mínimo dos mínimos. Então, onde você estiver, onde quer que você esteja trabalhando, sempre faça mais. Sempre demonstre mais. Isso é maturidade emocional. Os jovens de hoje em dia, eles não querem ter essa maturidade emocional. Eles querem fazer o mínimo do mínimo. Eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, meu filho. Eu falo para ele que ele tem que estudar diariamente, porque quando chegar a época das provas, ele vai estar com tudo aquilo na ponta da língua. Ele vai fazer simplesmente uma revisão e pronto. Acha que quer? Acha que quer todo dia ali dedicar um pouquinho? Acha que ele quer? Não, ele quer chegar no dia da prova, ler ali mais ou menos, já sei tudo, vamos lá, mamãe, não precisa ficar com isso, tá chato, tá me incomodando, vamos lá, eu não quero mais. E pronto, é isso que eles querem. Só que vai depender da maturidade emocional dos pais para saber se quem tem razão são os filhos, que não querem muita coisa com muita coisa, ou os pais que sabem já, porque já passou por tudo isso e sabe o que é mais importante, tá? Só que tem muito filho aí que tá mais maduro do que os pais. Então a gente tem características. Hoje eu vou falar algumas características aqui para saber. Você vai ver se você tem maturidade emocional ou não. Porque a maturidade, ela deixa sinais. Ela vai dando sinais. E aí, à medida que eu vou falando aqui, você vai ver, se identifica se você é uma mulher que está vivendo com maturidade emocional, com sabedoria emocional, com independência emocional. Porque isso é importante para tudo na nossa vida. Então, o primeiro sinal que a maturidade já vai nos dando é a independência, certo? A independência de um adulto não é aquela independência da infância. Por exemplo, a criança, ela depende dos pais para começar a andar. Só que quando ela anda, ela já tem uma certa independência para andar. Mas ela vai precisar dos pais até adquirir a sua maturidade emocional. Então, a independência da criança não é a independência do adulto. Porque o adulto, ele demonstra independência já com certas atitudes. E ele não vai precisar ali de pessoas em volta a ele dizendo o que ele precisa ou não fazer. O que ele vai precisar são de mentores, são de conselheiros, onde ele vai avaliar se aquela decisão que ele vai tomar, e isso é maturidade emocional, independência, está de acordo com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele busca, com os valores que ele acha que é o certo. Então, esse sinal de independência tem a ver com a identidade, o eu, identidade. O meu eu, identidade, ele quer a aprovação das pessoas, ele quer que as pessoas decidam por mim. O meu eu, identidade, não sabe tomar indecisão porque fica com medo de tomar indecisão. Então, é isso que tem que ser avaliado na idade adulta. Então, para você, mulher, comece aí, ó. Você tem sinais de independência como eu, identidade? E eu já falei também em outros vídeos que quando a mulher precisa de muita aprovação, tem aí coisas escondidas lá no inconsciente que faz com que ela precise de aprovação. Então, essas coisas aqui vão direcionar as decisões dela. E isso é outra coisa, isso tem que ser avaliado de uma outra forma. Então, o seu eu identidade está precisando de aprovação? Está precisando de validação? Está precisando de opinião? Então, começa aí o seu sinal de maturidade. Para saber se a sua independência, se o seu eu identidade está precisando dessas coisas. Se não estiver precisando, se você for capaz de apenas buscar
buscar outros pontos de vista para tomar a sua decisão, certinho. Chegou na sua maturidade emocional. Agora, se você estiver precisando de validação, opinião, ajuda, esse tipo de coisa, que interfira no seu modo, na sua identidade, aí já não é sinal de maturidade, tá? Ao contrário, sinal de imaturidade. Responsabilidade. Eu falo muito em autorresponsabilidade. Então, autorresponsabilidade é um super sinal de maturidade emocional. Autorresponsabilidade é você entender que tudo que está acontecendo na sua vida é responsabilidade sua. É responsabilidade sua porque você permitiu ou omitiu. Você falou sim ou falou um não inconscientemente. Então, tem o sim de sim e o sim de omissão. Então, se a gente entende, Hugo, não é possível, tudo que eu tô passando, não acredito que isso seja responsabilidade comigo, meu casamento tá ruim, meu filho não me respeita, tá. É responsabilidade sua. Assumir autorresponsabilidade por tudo que está acontecendo na sua vida é sinal de maturidade emocional. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa que a gente assume ser da nossa responsabilidade. Porque se você ficar apontando que a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é do marido, a responsabilidade é do ex-marido, a responsabilidade é do namorado, a responsabilidade é de quem não te ajuda. Se você ficar só apontando, você não vai conseguir tomar as rédeas ali da sua vida. Porque enquanto a gente culpa os outros pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente não consegue mudar. Então, se você está com um problema financeiro, a responsabilidade é sua. Se você está com um problema no seu casamento, a responsabilidade é sua. Se você está com um problema com seus filhos, a responsabilidade é sua. Se você está com um problema no seu trabalho, a responsabilidade é sua. Maturidade emocional é você ter autorresponsabilidade por tudo aquilo que acontece na sua vida e parar de ficar culpando as pessoas pelos resultados que você está tendo. A partir do momento que você assumir que tudo aí que está acontecendo é sua responsabilidade, você vai falar, o que eu posso fazer para mudar? Porque quando você ficar culpando o outro, você não tem controle sobre o outro. Como você vai mudar uma outra pessoa? Como você vai partir a cabeça dessa pessoa, abrir e colocar lá e falar, responsabilidade sua, mudança sua. Só que isso, cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade. Rubi, que é isso? Meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, é tudo responsabilidade minha? Sim. Mas agora, se você tiver responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo, e se ele tiver autorresponsabilidade pelas coisas que estão acontecendo, cada um vai assumir a sua responsabilidade, cada um vai pegar a sua carga, cada um vai carregar a sua cruz nas costas e os dois juntos vão resolver o que está acontecendo. Isso é maturidade. Então, independência no eu, identidade, responsabilidade. Passe agora mesmo a assumir autorresponsabilidade por tudo que está aí, acontecendo na sua vida. Você vai ver como vai mudar. Como você vai conseguir tomar as rédeas depois que você começar a dar um basta em muita coisa aí na sua vida. Você vai falar assim, então tá, já que isso é minha responsabilidade, então eu vou tentar mudar isso aqui. Eu não quero isso aqui mais para mim, certo? Então, sinal de maturidade emocional, autorresponsabilidade. Outra coisa que a gente tem, que demonstra que a gente tá com as nossas energias femininas equilibradas, com a nossa maturidade emocional, independência emocional ajustado, é respeito. O que é, gente, respeito? Eu acho que todo mundo quer ser respeitado. Todo mundo quer ser respeitado, valorizado, todo mundo quer isso. Ninguém quer ser desrespeitado. Como a gente adquire respeito? Rubi, respeitando. Como a gente adquire valor? Rubi, valorizando. Tá, mas respeitando quem, valorizando quem? Gente, tudo tem que começar de dentro. Feminilidade não vem de dentro? Então, se você quer respeito, comece a se respeitar. Respeitar o quê? Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? No que você acredita? Você acredita, por exemplo, que
Ai, não me vem nada na cabeça aqui. Mas você acredita, por exemplo, que ter religião é importante. Você acredita nisso, ter religião é importante. Então, se isso é um valor para você, respeite esse valor. E aí você respeitando esse valor, você vai fazer com que o outro respeite espontaneamente, porque isso para você é importante. Quando você quer colocar respeito em alguma coisa, basta você respeitar. Agora, se você for aí, uma Maria vai com as outras, mas por dentro você tá ali, ó, danada, porque aquilo para você é um valor. Mas como você vai no efeito manada, como você é Maria vai com as outras, aí você vale ali que não é importante, que não tá nem aí, mas por dentro para você é importante. Alguma coisa, dê exemplo de religião, mas pode ser qualquer coisa, um valor para você. Família é um valor para você, então não deixe as pessoas denegrir a família, nem a sua família, certo? Eu tô vendo aí muitos casais onde os homens estão permitindo que amigos denigram a sua esposa, a família dele denigram a esposa dele, mãe denigra a esposa dele. Gente, se isso é um valor, então dê valor. Se família é importante, dê valor à família. Porque quando uma pessoa vê que você valoriza aquilo, ele não vai ter coragem de denegrir. Ele não vai ter coragem de mexer naquilo que é importante para você. Então, você quer respeito? Então, deixe bem claro quais são os seus valores. Faça valer os seus valores. Respeite você. Respeite os seus valores. Uma pessoa que vê você respeitando valores, ela não tem coragem de ir lá e desrespeitar. Se saúde para você é importante, se você cuida da sua saúde, se você cuida do seu corpo, se você se ama e se valoriza a ponto de que os outros enxerguem isso em você, ele vai falar, se eu não respeitar essa mulher, se eu não valorizar essa mulher, eu vejo tanto que ela se ama, eu vejo tanto que ela se cuida, isso é um valor para ela. Se eu não cuidar dela, se eu não respeitar ela, ela também não vai me querer, porque isso é importante para ela. Viu como isso tem que partir primeiro da gente, daqui de dentro, tanto que é importante? Então vamos lá. Coragem. O que é coragem? Eu falo muito que ser vulnerável é ser corajosa. Então, ser vulnerável é a gente ter a capacidade de demonstrar os nossos sentimentos. Se você não tá bem com uma situação, você não finja que tá bem. Você demonstre a situação, mas não demonstra, gente, pelo amor de Deus, com vitimismo, não confunda as coisas que eu estou falando. Demonstre de uma forma que aquilo está magoando você, sem responsabilizar o outro por aquilo que está acontecendo com você. Então, ter coragem é você ter a coragem de ser vulnerável. É você ter a coragem de demonstrar os seus sentimentos e falar somente de você. Falar somente como aquilo machuca você, como você se sente em relação a atitude do outro, como você se sente em relação à atitude de algumas coisas. Eu já dei alguns exemplos aqui. Teve uma época, quando eu conheci meu marido, ele tem um temperamento assim, que quando ele se magoa com alguma coisa, ele precisa de um tempo para ele. Ele precisa entrar ali no personal casulo dele e ficar lá até que ele consiga digerir aquilo. Só que esse tempo dele, esse tempo de entrar no personal casulo dele, demorava dias. E nessa de entrar no personal casulo dele, ele ficava sem falar comigo. Ele me ignorava. Mas ele fazia isso porque ele precisava do tempo dele. Ele precisava, digerir tudo ali que aconteceu. Só que isso me magoava tão profundamente, porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E na época eu tinha muitas raízes de rejeição também. Então, o que ele feria? Ele feria a minha linguagem de amor, porque eu me sentia totalmente desamada com essa atitude, e ainda tinha a raiz de rejeição, que eu sentia rejeitada. Então, um belo dia, eu encontrei as palavras certas e falei para ele, demonstrei para ele a minha vulnerabilidade. Eu falei para ele que quando ele tinha essa atitude, que eu me sentia totalmente rejeitada, que eu me sentia frustrada, que eu me sentia desamada, que aquilo me magoava profundamente, que aquilo me deixava para baixo, que aquilo
aquilo gerava em mim um sentimento de tão inferioridade que eu não estava conseguindo suportar aquele comportamento. Então, em nenhum momento eu falei dele. Só falei que o comportamento gerava situações em mim. Então, isso é ter coragem de demonstrar a vulnerabilidade. Mas para demonstrar a vulnerabilidade, a gente tem que ter maturidade emocional. Então, a coragem é um sinal de maturidade emocional. Autorresponsabilidade, sinal de maturidade. Independência, identidade, sinal de maturidade emocional. Então, esses são sinais que eu tô dando para você começar a entender. Nossa, eu sou uma pessoa madura. Nossa, tá faltando maturidade emocional para mim, certo? Outro sinal de maturidade emocional muito importante é a capacidade que a gente tem de tolerar. É a nossa tolerância. Tolerância é uma capacidade emocional muito grande, porque a tolerância, ela vem seguida de educação. Uma pessoa intolerante geralmente é uma pessoa mal educada. É uma pessoa que, como ela é intolerante, quando falar tolerância zero, ela não tem tapas na língua. Ela não enxerga que o outro também pode estar passando por uma situação ruim. Ela não tem empatia. Então, tolerância é independência emocional, maturidade emocional, feminilidade equilibrada, energias equilibradas. Todas as pessoas que têm sucesso na sua vida, mas quando eu falo sucesso, é sucesso em todas as áreas. Sucesso não quer dizer só dinheiro, não. Uma pessoa que você vê que é feliz no seu casamento, é feliz no educar os seus filhos, tem um bom trabalho, tem sucesso profissional, é uma pessoa que está em paz com a sua saúde, com a sua espiritualidade, com o seu social. Então, essa pessoa, você pode ter certeza que ela tem maturidade emocional. Só quem tem maturidade emocional consegue ter todos os pilares ali da roda da vida equilibrados. A gente não consegue sem isso. Então, ter essa necessidade, essa capacidade de tolerância com o outro faz com que a gente adquira educação. Porque quando a gente tem tolerância, a gente tem educação. Quando a gente é intolerante, geralmente a gente é mal educado. Pode perceber aí, ó, todas as vezes que você foi intolerante, o que aconteceu com você? Você tratou mal um garçom que demorou com a sua comida, você começou a buzinar ali na fila do semáforo, que o semáforo abriu e você não prestou atenção que estava aberto. Gente, uma vez eu estava grávida, já com um barrigão de 8 meses. 8 meses. E eu estava no semáforo e eu me distraí. Olhando não sei o que, uma vitrine, eu me distraí, não prestei atenção que o sinal tinha ficado verde. Gente, eu levei uma buzinada tão grande atrás de mim, tão grande, mas foi assim. Eu achei que eu ia parir ali dentro do carro. E o pior, eu levei tanto susto que eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia sair. E quanto mais eu fiquei ali meio que em pânico, e meu coração disparado, e a pessoa buzinava mais ainda. Então, o máximo que eu consegui foi encostar e ele já passou. Navalha, sabe dirigir não, vai pilotar fogão. O cara me falou um monte de asneira. Isso é o cúmulo da intolerância. É o cúmulo da falta de empatia, sabe? Ele podia ter dado uma buzinadinha ali bem de leve, só para eu me alertar aí. Não, ele ficou ali. Então ele não teve empatia. Ai, Ru, mas como que ele vai adivinhar que você estava grávida? Não tem que adivinhar. É educação. Tá vendo que a tolerância tá ligada à educação? Hoje em dia as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão muito intolerantes. Elas querem tudo para ontem, ninguém quer esperar nada. Todo mundo quer tudo para ontem. Olha para você ver a quantidade de mortes que estão tendo nos trânsitos. Por quê? As pessoas intolerantes. E aí falta com a diplomacia, falta com a educação, não quer saber de nada. Então, sinal de maturidade emocional, tolerância e educação. Outro sinal de maturidade emocional,
Compaixão, a gente tem que ter compaixão pelo próximo. Como a gente tem compaixão? Misericórdia, compaixão, a gente tem que saber entender o outro. Entender não é concordar. Entender é você se colocar no lugar do outro e parar de ficar criticando as pessoas por tudo que elas fazem. Olha, muita gente não tem compaixão, só sabe cobrar, só sabe, só quer que as coisas saiam como a pessoa planejou. Mas você já parou para pensar e para perguntar para as pessoas como foi a infância delas? Como foi a vida delas? Você já parou para se perguntar por que a pessoa não tem aquela capacidade de agir como você? Isso é compaixão, isso é empatia, isso é importante. A gente tem que ter essas capacidades dentro da gente. Outro sinal de maturidade emocional, humildade. A gente tem que aprender a ser humilde. Humildade, gente, não tem nada a ver. Fala assim, aquela pessoa lá é humilde. Aquela pessoa lá, humilde. Humildade não tem a ver com pobreza. Pobreza é pobreza. Humildade é humildade. Essas pessoas que eu acabei de citar, que são bem-sucedidas na vida em todas as áreas, você pode ter certeza que são pessoas humildes. Humildade é você ter a capacidade de você reconhecer um erro. É você ter capacidade de pedir desculpa. É você saber que as coisas são de responsabilidade sua e não dos outros. Ser humilde é aquela pessoa que sabe baixar a cabeça quando ela está errada. É aquela pessoa que sabe que falha e que o outro também falha. Ela sabe entender isso, que o ser humano é falho. Só Deus é perfeito. E embora tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós erramos. E a gente tem que ter humildade para aceitar isso na nossa vida. Se a gente não tiver, a gente não vai conseguir ter essa maturidade emocional que tanto a gente precisa para equilibrar tudo na nossa vida, inclusive o nosso casamento, a nossa forma de pensar, certo? Outra forma que demonstra, aguenta firme aí, que demonstra a nossa maturidade emocional é a nossa capacidade de reflexão. Capacidade de reflexão, gente, é a gente pensar antes de agir e antes de falar. Então, quando a gente adquire tolerância, é porque a gente já adquiriu essa capacidade de reflexão. Se a pessoa está lá no sinal, lá, por exemplo, que aconteceu comigo, ela tem tolerância e ela tem a capacidade de refletir, ela vai refletir, nossa, a moça está distraída, eu estou vendo que ela está olhando para o lado. Certo? Vou dar só aqui um pam-pam aqui para ela logo se atentar que o sinal abriu. Então a gente tem que ter capacidade de tolerância e a gente tem que ter capacidade de reflexão, porque a reflexão é que faz com que a gente alinhe o que a gente pensa com o que a gente sente. A gente pensa, reflete e alinha com os nossos sentimentos. Se a gente ficar só aqui no racional, não vai dar certo. Se a gente ficar só aqui no emocional, também não vai dar certo. E outro sinal de maturidade emocional, independência emocional, gratidão. Eu fiz 30 dias de gratidão. Eu fiz um desafio de 30 dias de gratidão. Gente, pouquíssimas pessoas aderiram ao meu desafio de gratidão. Eu fiquei assim chocada, porque a gratidão, gente, ela é a linguagem do amor. A gratidão é a linguagem de Deus. Então, se você quer alguma coisa, seja grato pelaquilo que você tem. Isso é maturidade emocional. É a gente reconhecer que aquilo que a gente tem é aquilo que a gente conseguiu ter. Então, vamos agradecer por aquilo e vamos tentar conseguir alguma coisa. Se você ficar desdenhando daquilo que você conseguiu, você está desdenhando da sua capacidade. Como que você vai conseguir passar para um próximo nível? A gente tem que ter maturidade, consciência, viver também no presente, ser uma pessoa grata. Nesses 30 dias de gratidão, eu dei 10 motivos de gratidão, motivos diferentes de gratidão. Então foram 300 motivos de gratidão que nós praticamos ao longo desses 30 dias. Aí você vai me perguntar, Rubia, como que ficou sua vida? Mudou? Algumas coisas mudaram muito, porque eu ensinando vocês, eu também estou praticando. E eu gostaria muito que vocês praticassem. A gratidão é a linguagem de Deus,
quer alguma coisa, seja grato. E quanto mais você é grato, mais o seu cérebro vai te dar situações para você agradecer. Mais ele vai gerar situações para você agradecer. Então, se você é muito grato ali pelo que você tem, pelo carro que você tem, pelo carro que você tem, todo dia você agradece, 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 o seu cérebro, você começa a gerar ali uma energia de gratidão que vai começar a vir situações para você ser mais grato. Então, quanto mais você agradece, mais as situações vão chegar até você para você agradecer. E a gente agradece por tudo. A gente agradece até pelos nossos erros. Porque os nossos erros, se você tiver maturidade emocional, você vai aprender com eles. Você vai aprender com cada erro. Você vai saber, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Só que se você não tiver maturidade emocional, você vai cometer os mesmos erros todas as vezes. Já viu aquela pessoa falar que tem o dedo podre? Por quê? Falta de maturidade emocional, falta de reconhecer o que houve lá atrás para ela estar repetindo esses comportamentos. Então, por isso, gente, cultive a maturidade emocional dentro de você. Isso é independência emocional. Isso é um dos pilares que eu prego e que eu ensino para você. Feminilidade e independência emocional. As duas coisas estão atreladas. Não tem como você ser feminina sem ser independente emocional. Porque quando a gente se torna uma pessoa feminina, a gente se volta para dentro. E quando a gente se volta para dentro, a gente começa a ter mais maturidade emocional. Por quê? Porque a gente passa a buscar por coisas melhores. A gente passa a buscar por situações melhores. E para buscar situações melhores, a gente tem que ter maturidade. Viu como faz sentido? Bom, e eu espero que esse vídeo também tenha feito sentido para você, tenha feito sentido para sua vida. Se você tá vendo esse vídeo e acha que tem que compartilhar, compartilhe, porque você tá tendo acesso a mim, mas tem milhares de mulheres que ainda não têm acesso ao que eu tô falando. Então vamos fazer essa corrente do bem, corrente altruísta, para compartilhar aquilo que é bom. Isso também é maturidade emocional, tá certo? Então, eu fico por aqui e um grande beijo. Até mais.